Boa tarde. Hoje a gente vai começar com o primeiro bloco. Vai ser dois assuntos rapidinhos e se alguém tiver interesse pelos dois assuntos, pode entrar em contato conosco. O primeiro assunto é um assunto que está em pauta já em algum tempo, no Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais de Justiça dos Estados, que é a audiência de custódia. O que é a audiência de custódia no direito criminal? No direito criminal, essa audiência de custódia já está prevista na Constituição Federal há muito tempo, só que ela nunca foi usada. Hoje, nós temos que entender, quando eu era só acadêmica, eu achava que o que estava na lei tinha que prevalecer. Hoje eu sei que não, que nem sempre é o que está na lei. Existe hoje princípios. Hoje, desculpa a expressão, mas eu sempre usei, tem muitos juristas que usam, que direito é o constitucional. Os outros são direitinhos. Não que eles são menosprezados, mas realmente, se for olhar mediante a força, o pilar dos princípios, estão elencados dentro da Constituição, sendo que cada código, cada ramo tem também sua parte principiológica. Mas a audiência de custódia, que está prevista na Constituição desde 1888, nunca foi cumprida. Parte de juízes que já conversei é contra, parte são a favores. No meu Facebook eu tenho desembargadores, juízes, o qual eu pergunto e tenho aulas e, enfim, tento saber qual é a estatística. Na audiência de custódia, o preso ele tem que ser apresentado ao juiz num prazo de 24 horas, o mais tardar 48, o certo seria 24 horas, antes de ser decretada a prisão preventiva dele. Porque hoje, eu digo, pelos meus estudos e até mesmo pela doutrina, até mesmo pela jurisprudência, está tendo um abuso de prisão preventiva, sendo que nós temos um rol enorme do artigo 319 de outras medidas cautelares que você não precisa diretamente privar um ser humano que pode ser inocente, porque o que vigora é o indúbio pro réu, antes de uma prova concreta, antes de se falar assim, não tem que prender, porque senão ele vai obstruir a aplicação da lei penal no tempo. O que é lei penal no tempo? Ele vai fugir. Então, se ele vai fugir, se esse é o requisito 312 do Código de Processo Penal, então tem que decretar preventivo. Gente, se o cara às vezes é primário, se às vezes ele tem família, recolhe o passaporte, recolhe um documento, ele não precisa colocar ele no inferno que é o sistema penitenciário do país. É um inferno. Falo isso pelo exemplo do inferno do complexo que eu visitei no Espírito Santo, que era um contender. O que é? O preso, o ser humano, o princípio da humanidade, que é o maior princípio que está sendo aí exposto pelo Pacto de São José da Costa Rica ou a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. A pessoa fica presa dentro de um contender, isso se chama institucionalização, ela fica sem ouvir, ela fica sem ver, ela fica sem nada. Quando você solta essa pessoa, que também pode acontecer num regime diferenciado, no RDD, por uma suposta falta grave, que é feita muitas vezes por resolução e não por lei, porque na lei fala que tem que ser feito por lei, mas muitas vezes é resolução de um diretor de presídio que às vezes não entende muito a situação e fala que às vezes dá uma cuspida em alguém, jogar um pão fora é uma falta grave e leva para um RDD e a pessoa ela realmente fica louca. Então, a audiência de custódia, vou voltar, ela está prevista na Constituição, agora ela vem com força total por causa do Pacto São José da Costa Rica, que é a mesma Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, da OEA, e hoje, estatisticamente falando, de 100% das audiências de custódias feitas no país, 70% dessas pessoas vão para casa e 30% ficam recolhidas. Por isso a necessidade, por mais experiente que seja o magistrado, que tenha conhecimento de pegar a documentação, analisar e concordar pelo pedido de prisão preventiva do Ministério Público, existe esse magistrado competente, existe, mas existe aqueles magistrados que está ingressando na carreira, que é novo, que talvez não tenha essa experiência, que talvez olhando olho no olho, ouvindo a defesa ali,
frente a frente, ouvindo o acusado, ele prefere aplicar outra medida. Então, essa é a audiência de custódia, que aqui em Rio Casca não tem juiz. Nós temos aí uma juíza fenomenal, espetacular, que faz de tudo para atender, mas não é o suficiente. A população cruza os braços, os advogados cruzam os braços, o município cruza os braços. Audiência de custódia em Rio Casca, sim. Violação dos direitos humanos, sim. Constitucional, sim. Outro assunto rapidinho que eu queria tratar com você foi uma pergunta que caiu numa especialização que eu estou fazendo. Hoje nós temos no artigo 593, eu estou falando sem ler, tá, gente? Sem ler, sem nada. 593, acredito que inciso 3, da linha D, que é a apelação no tribunal do júri. Pode acontecer isso? Pode. Nesse caso, sim, é um caso claro que pode. Quando os jurados, que são juízes, né? São juízes leigos, não é o juiz togado, mas é ele que decide no conselho de sentença. Quando ele absolve ou condena um réu, que eu não gosto de falar essa palavra, eu gosto de falar indiciado, porque réu para mim é só aquele depois do trânsito julgar definitivamente, tá? Isso para mim é réu. Até então não, ele é indiciado. Não fala em réu. Ele pode fazer essa apelação, sim. Se esses jurados porventura votarem, porque eles não justificam voto, eles simplesmente votam conforme o seu entendimento e o que foi exposto ali. E se eles votarem contra as provas dos autos, o advogado, a defensoria pública ou particular, ela pode fazer um recurso de apelação baseada na linha D, que os jurados votaram contra a prova dos autos. Aí vem uma pergunta, que nós temos um princípio soberano na Constituição, que é a soberania do veredito do jurado.